Temos verificado nesse período que vários casais se separam por não possuírem filhos e não terem a paciência de esperar o agir de Deus. O Senhor tem constatado esse problema nos seus aconselhamentos? Não. Eu já me deparei com isso, mas isso não é muito recorrente, não. Certo? Eu sei que não ter filhos é uma dor e um sofrimento para muita gente. Ainda que pessoas tenham que entender que nem todos os filhos ele nasce do ventre. Tem muitos filhos que nascem do coração. Então é importante nós entendermos isso, ok? Tem muita gente que tem dificuldade numa adoção, uma dificuldade de entrar numa paternidade ou numa maternidade que não é biológica. E isso é um grande dano, porque é muito benéfico e muito maduro entender que muitos filhos vão nascer do coração. Mas deixa eu te dar uma dica. Talvez você seja uma mulher que sonha em ter filhos. Então, se você sonha em ter filhos e acha que não vai conseguir ser feliz se não alcançar esse propósito, primeiro, faça um teste de fertilidade. Veja se você pode ser mãe. Porque se você entra num relacionamento sonhando em ser mãe e não vai conseguir ser feliz, se casa com um homem que vai viver com uma mulher infeliz porque não pode ser mãe, você acabou com a vida dele. Segunda coisa, se seu sonho é ser mãe, não vai conseguir ser feliz sem ser, pelo menos biologicamente. Faça o seguinte, faça um teste de fertilidade com você e quando achar alguém que você queira se unir, mande essa pessoa fazer um teste também, porque senão você pode ter condições de gerar filhos e ele não, e você vai fazer a vida dele e a sua um inferno. Então amadureça, tenha esse entendimento e tome uma decisão, certo? Pelo menos se você quiser sofrer, sofra sozinha, mas não leve uma outra pessoa que não tem culpa nenhuma de um sonho que é só seu, porque talvez o seu cônjuge tenha coragem de adotar e você não. Bom, gente, eu espero ter respondido a sua dúvida e as próximas perguntas serão respondidas nos próximos vídeos. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Capítulo 17, verso 26. Esse aqui também é bom. Nesse mesmo dia, foi circuncidado quem? E quem? E quem? Seu filho. No mesmo dia, o que o filho foi fazer, o pai também, para dar exemplo. Não adianta só falar, querido. Foi época. Quando eu era garoto, sabe o que falava para mim? Faça o que eu mando. Mas não faça o que eu levei uma surra do meu irmão, porque fumei e caí na besteira de falar com ele. Você também fuma? Ele pisou no meu pescoço, no sofá. Fala de novo que eu fumo. Fumo com o meu dinheiro, você tem dinheiro? E a minha vontade é falar, tira o pé que eu falo. Com o pé. Era violência doméstica? Pois é, meu. Primeira vara da infância e juventude que eu conheci, de goiaba. Desse tamanho assim, ó. Batia na gente. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Louvado seja Deus pelas surras. Nunca matou ninguém. Não estou falando de violência doméstica, estou falando de surra. Estou falando de espancar filho, não. Não é disso, não. Tem umas surras que eu até sinto, às vezes, saudade, não tem? Aqui é a mais leve. Certo? Então, presta atenção. Exemplo, pai. Obrigado. Exemplo. Pai tem que ser exemplo, querido. Está aí, ó, no mesmo dia que o Abraão, o Ismael poderia perguntar, que negócio de circuncidar. Ô menino, seu pai faz, você faz também. Vamos embora, está todo mundo fazendo, os homens tudo, vamos embora. Eu acho isso extraordinário. Abraão era alguém que dava exemplo. Capítulo 21, verso 14.
Preste atenção. 21:14, do mesmo Gênesis. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão num odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Preste atenção nesse texto aqui, porque para mim, eu vou dar a minha opinião. Os teólogos de plantão ficam à vontade de levar seu raciocínio mais adiante, tem problema nenhum com isso. Ele já é quase um rapazinho. Isso é uma confusão aqui, que aconteceu no dia da festinha. Abraão mandou fazer uma festa para Isaac ser desmamado. E nessa festa, Ismael, que já era um rapazinho, né? Porque vamos imaginar aqui, vamos aqui. Se Isaac, ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos, e Ismael nasceu quando Isaac, ou quando Abraão tinha 86, quando Isaac nasce, Abraão tem quantos anos aproximadamente? 14. Vamos dizer que a criança fosse desmamada com 5, 6 anos, nessa época, que as mães não tinham naquela época a preocupação de ficar com o peitinho mole, com estria. É porque hoje a criança nasce hoje, mama 3 dias, a mãe já põe lá logo. Aliás, criança de rico hoje tem até negócio de lactose. Criança de pobre tem alergia à fome. Qualquer leite serve, de vaca, bezerro não, vaca, cabrito, essas coisas, é ou não é? Dava qualquer coisa para a criança, égua, é isso aí. É leite, é, então manda. Filho de rico, não. Aliás, a vida de rico sempre lasco de pobre. Você quer ver o pobre andava de bicicleta tranquilo, o infeliz do rico começou a andar de bicicleta, o preço da bicicleta subiu. Uma bicicleta hoje vale 15 mil, o pobre está lascado. O rico andava de carro zero, sim ou não? E o pobre andava de Fusca. A turma começou a gostar de carro antigo. Um Fusca hoje dá vontade de matar tudo, não dá? Sim ou não? Atrapalhar a vida dos outros. Mas volta aqui, dá uma olhada. Olha nisso aqui. Eu queria que você olhasse para essa situação. Ele levanta de madrugada, por quê? Porque, vamos botar aí, Ismael com quase 18 anos, talvez, fazendo as contas aqui certinha, Isaac está com 5, 6, uma brincadeira entre irmãos, e sempre foi assim, gente. Você que tem filho, você sabe, que às vezes um menino tem 4, o outro tem 17, eles brigam. Você chega, um bicho desse tamanho, brigando com um bicho, e um quer sentar, e outro quer comer, e outro quer não sei o quê. Se você tiver com menor, então, se for 7, 8 anos, aí, meu filho, o diabo faz festa, né? Se ama demais da conta, mas briga. E aí o Ismael fez uma brincadeira que não devia. É isso que a história está contando. E nessa brincadeira, a Sarai, ou Sara agora, disse: olha, Abraão, manda esse garoto embora, porque esse menino não é da R$1. Não vai herdar nada. Eu não quero que ele tenha um camelo, um criado, eu não quero que ele tenha nada. Eu não vou fazer as contas, é um conhecimento meio empírico meu, mas eu vou falar para vocês, pelo menos pelo que eu conheço a grosso modo. Se quiser pesquisar depois, principalmente a garotada que gosta de pesquisar para dar uma contrariada na palavra, não estou afirmando nada, dá uma entradinha para mim, porque para mim, meu irmão, os árabes são muito mais ricos que os judeus. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos Sara dizendo: esse garoto não herda R$1 do meu filho.
manda ele embora. Ele manda, está aí, ó, o milionário, mandando o filho de madrugada, com odre de água e um pouco de pão. Provavelmente, como pai, a preocupação dele é a seguinte: meu filho, estou mandando você com pouco recurso, porque a hora que o recurso acabar, volta que papai está aqui de novo. Porque está assim de pai, que cria filho para não ir longe, cria filho para viver na barra da saia de papai e de mamãe. Filho não é para criar dessa forma não, querido. Se você criar seu filho bem, ele pode morar onde for, e ele ainda continua vivendo perto de você. Se você criar ele mal, você pode deixar ele dentro da sua casa, que nem seu amigo ele é. A verdade é essa. Então distância não define intimidade e proximidade entre família. Quando ele diz, vai embora, ele vai. E aí, meu irmão, eu já falei disso aqui. A água acabou. A mãe vai doer demais ver o menino morrer. Ela se afasta. E aí o texto, numa tradução que eu amo, diz que o menino em choro, longe da mãe, que já não é mais o menino, mas a mãe deve ter explicado: filho, mamãe ou você morre primeiro. E para um não ver o outro morrer, faz o seguinte: fica aqui. E ele não era um bebê chorão, viu? Ismael não era um garotinho chorão, não. Até porque eu já cansei de ouvir mensagem na igreja dizendo que deserto é lugar de transição. Esse deserto vai passar, esse deserto vai passar. Vai passar, para esse cara não passou. A Bíblia diz que ele cresceu, venceu e prosperou no deserto. Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. As bênçãos do Senhor nos seguem até os desertos. A verdade é essa. Quando eu olho para esse cara, o que eu vejo? Eu vejo ele orando a Deus, debaixo daquela árvore para morrer. E aí o anjo vai lá e conversa com a Agar e diz: o que você está chorando, Agar? O que você está falando aí? Deus ouviu o choro, o clamor do garoto. Olha aí ao seu lado, tem um poço. E ali a história muda a respeito deste menino. Ele vai viver coisas extraordinárias. Ele vai viver coisas fantásticas. Porque tinha um pai, preste atenção, ele não levou basicamente R$1, um odre de água e um pouco de pão. Mas aprenda, com Abraão dando para Ismael a maior herança que um pai pode deixar para um filho. Qual é? Ensinar o endereço de Deus para eles. Pastor, o que aconteceu aqui? Uns demônios lá, muito doidão, uns demônios, pegavam um maluco lá que andava pelado, atacando os outros, voava em cima dos outros lá, o maluco, gritava no sepulcro, atacando os outros, perigosíssimo. O tal do gadareno, dormia no cemitério. Sabe o que os demônios foram para gadareno? A oportunidade de Jesus entrar na vida dele. Quando Jesus acaba de desembarcar, olha o que o demônio diz: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? O demônio sabia o que Jesus foi fazer lá. Que demônio bem informado. Jesus olhou para o demônio e falou: como é que é o seu nome, querido? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos montar uma facção. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai desse moço agora. Aí tinha uns porquinhos dando um rolezinho lá. Aí o demônio falou: a gente pode entrar nos porquinhos? Ele falou: nos porquinhos pode, só sair do moço. Entrou nos porquinhos, jogou os porquinhos dentro d'água, os porquinhos tudo sufocou. Aí quem é que chegou? Os caras que criavam os porquinhos. E falou: cadê os porquinhos que estavam aqui? Não tinha um montão de porquinhos aqui, golinha mesmo? E alguém falou: matador de porquinho, aquele lá, ó. Foram lá e falaram para Jesus: você matou nossos porquinhos? Ele falou: não, foi suicídio. O senhor vai embora agora, vai embora agora, some daqui. Eu imagino o discípulo falando: acabamos de chegar, mano.
Foi uma tempestade lá, um maluco aqui, quer ver que tem outra tempestade para nós voltar? Aí, o ex-endemoniado falou, aí Jesus, falou uma coisa para tu, deixa eu ir contigo, poxa. Já estou vestidinho, pô. Deixa eu ir, Jesus falou, não vai rolar não, maluco. Já estou com um pessoal aqui ruim. Mais um. Fala o seguinte, vai para a tua casa, vai para os teus e mostra, não é fala, mostra. Vai, deixa eu ver como é que está essa tradução. Vai, anuncia-lhes. Vai, mostra para eles, com o seu estilo de vida, com o que eu fiz por você, quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia. Pronto, a salvação chegou para o endemoniado. Nas 10 cidades pagãs, lá do leste do Mar da Galileia. Dá para você entender isso? Você volta um pouquinho, Atos dos Apóstolos. Um carcereiro sendo salvo. Quer ir um pouquinho? O ladrão da árvore, o Zaqueu. Você quer voltar um pouquinho? A prostituta. Você quer ir mais um pouquinho? O Ciro. Me ajude, por favor. Leproso, Naamã. E hoje, pastor? Bom, hoje não tem Naamã, hoje não tem Raabe, hoje não tem Zaqueu, hoje não tem o carcereiro, não tem o gadareno. Quem tem aqui hoje é você. Porque finalmente a história chegou até você, para te dar uma oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, com a minha vida toda torta, está pior que a do leproso? Está pior que a dona aqui, da mulher peixe? Está pior? Hã? Está pior? Não está pior. Entendeu? Então, escute só. Eu gosto da igreja que eles vão entendendo devagarzinho. A gente fala, e eu já faço de propósito, que é exatamente para fazer você raciocinar. Não estou falando palavrão, não. Meu propósito aqui é fazer com que você entenda que sua mente é como um paraquedas. Para funcionar, tem que abrir. Para que você consiga ver o que Deus fez, faz e fará por sua vida, por sua casa, por sua família, pelos seus negócios. Ah, pastor, mas você não é a melhor opção. Por isso que a Bíblia diz que você não escolheu ele, foi ele que escolheu. Eu não era a única opção e nem a melhor opção que ele tinha. Ele tinha gente muito melhor do que eu, muito melhor do que você, mas aprove ele escolher eu e você e pronto. Quem não gostar, reclama na administração.